Boa tarde, galera. Tudo bem, meus comandantes? Nós somos da Céu Livre Aviação. Nós estamos aqui para ajudá-los a fazer o curso de vocês, piloto privado. A nossa matéria de hoje é Regulamento de Tráfego Aéreo, Voo Visual, VFR. Tá? Eu me chamo Sérgio Guedes. Eu sou piloto comercial de avião e de helicóptero. Vocês vão me ver aqui tanto numa parte de avião como na outra, de helicóptero. Eu faço as duas. Vamos lá ao início. Nós vamos à introdução, tá? Generalidades, tá? Que é a nossa matéria de hoje, que a gente vai falar um pouco sobre isso. E lá, Regulamento de Tráfego Aéreo, piloto privado. O que quer dizer isso? Regulamento de tráfego aéreo é parecido com o regulamento de trânsito. Então, nós temos que ordenar toda a participação dos pilotos dentro do espaço aéreo para voo visual, tá? Vamos lá. Na Convenção de Paris, se trata da primeira convenção logo após a Primeira Guerra Mundial, 1919, tá? Com o objetivo de ajustar os assuntos referentes à aviação, uma vez que o avião já havia sido usado como uma arma de guerra. Tá? Nós temos aí a foto da convenção da ICAO, International Civil Aviation Organization. Tá? Pode ser traduzido para OACI, Organização da Aviação Civil Internacional. O objetivo dessa convenção foi a criação do primeiro órgão internacional de aviação civil, a Comissão Internacional para a Navegação Aérea. Essa comissão é que vai dar a origem à ICAO. Tá, galera? A Convenção de Varsóvia, 1929, esta convenção foi responsável por tratar sobre a responsabilidade do transporte aéreo no que diz respeito aos seguintes aspectos: responsabilidade do transportador sobre as pessoas e objetos, bilhete de passagem, nota de bagagem. O que quer dizer isso? O transportador, ele é responsável pelas pessoas que estão a bordo. E como é que eu vou saber que eu comprei o bilhete, eu passageiro comprei o bilhete de passagem, e como é que eu vou saber para pegar a minha bagagem? Então foi instituído o quê? O bilhete de passagem como um recibo, tá? É o meu recibo de compra daquela passagem, e a nota de bagagem para que eu resgate a minha bagagem no final do voo, quando pousou, que eu vou pegar minha bagagem. A Convenção de Roma, 1933, esta convenção trata de responsabilidade das empresas aéreas por danos causados a terceiros localizados em superfície. Essa Convenção de Roma, ela veio organizar, tá, algum sinistro que acontece com uma aeronave, e essa aeronave, ela destrua algum imóvel, destrua algum veículo, ou até aconteça um sinistro de pessoas no chão. Porque o avião está voando e ele não tem... Quando ele está numa emergência que não tem solução, ele vai cair no melhor local possível. A Convenção de Chicago, 1944, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, foi percebido o crescimento da aviação e perceberam a necessidade de padronização da aviação. O que é padronização? Padronização é seguir certas regras. Então, a aviação ela tem que seguir certas regras para que não haja conflito de alguém fazer uma coisa, alguma manobra que não preconize para aquele tipo de voo. Isso é padronização. O aspecto técnico visava padronização, rapidez, ordenamento, eficiência e segurança no transporte aéreo internacional. O aspecto econômico
procurava harmonizar os interesses comerciais distintos através de acordos bilaterais ou multilaterais que deveriam disciplinar a exploração internacional da aviação civil. Então, isso é a organização tanto técnica quanto a organização econômica. A organização técnica é para os pilotos, é para os comissários, para os mecânicos, e o aspecto econômico é a dinamização econômica da empreitada, da empresa. Como ela vai se portar, como ela vai se posicionar perante o seu público. Os principais objetivos da Convenção de Chicago: desenvolver a aviação civil internacional, preservação da paz mundial, estabelecer regras para a padronização da aviação civil internacional e a criação da ICAO. Lembra da CIMA que nós falamos, da comissão? Agora ela vai se tornar ICAO, International Civil Aviation Organization. Essa é a ICAO. Em português, OACI, Organização da Aviação Civil Internacional. Vocês vão perceber que eu só falo as siglas, eu só adoto as siglas em termos originais, em inglês. Fica mais fácil para você memorizar, porque em qualquer documento que você vai ver, você vai ver ICAO, e não OACI, tá, galera? Só para vocês ficarem atentos. Em outubro de 47, criou-se a ICAO, que passou a ser uma agência técnica da ONU, com sede em Montreal, no Canadá. Os estados que fazem parte da ICAO são consultados para se manifestar sobre a adoção ou não dos padrões e práticas recomendadas. Os países que não aceitam são obrigados, pelos termos da Convenção, a apresentar suas razões através de um documento chamado de diferenças. Então, galera, o que acontece? A ICAO ela tem uma padronização. Todo mundo, todos os estados signatários, eles são obrigados a assinar esse documento e são obrigados a reorganizar a aviação nos seus estados, tá? Reorganizar a aviação nos países de origem. Então, eles vão reorganizar. Fazendo essa reorganização, o que acontece? Eles vão direcionar para uma padronização internacional. Por que isso? Porque o cara sai da França, ele tem que saber como é que é as regras no Brasil. É a mesma coisa, o brasileiro sai do Brasil voando, ele tem que saber como é que é as regras na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, em todos os países da Europa. Então, quem faz parte da ICAO já sabe disso, ok? Se você não tem condições de adotar a padronização da ICAO, então você tem que publicar uma diferença. O que é essa diferença? É o que você não consegue, é o objetivo que você não conseguiu. Então você avisa para o mundo que você, Estado, não tem condição de fazer certas padronizações que a ICAO ela vai exigir. Então você faz a sua diferença. Então, quando qualquer piloto que esteja na Europa, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer parte do mundo, que vier para o Brasil, ele vai ver que ali tem uma diferença. Então, ele vai se adequar, ou ele vai dizer se ele pode ou não ir para esse país, ou vai se adequar às normas do país, ok? Os países se comprometem a publicar no AIP nacional as regras por eles adotadas. No Brasil, por exemplo, suas diferenças estão listadas no AIP Brasil, no item 1.7, na parte de Generalidades 1. Aqui são as padronizações. O nome dessas padronizações, a ICAO chama-se de anexos.
Então, anexo 1 fala de licença de pessoal. O que quer dizer licença de pessoal? Fala o que o Estado ele tem que adotar para o cara ser piloto privado, para que a pessoa seja piloto comercial, seja piloto de balão, seja paraquedista. Então aqui, licença de pessoal vai organizar isso. Qual o nível de estudo que esses pilotos têm que ter, tá? Regra de tráfego aéreo, o que é? É a regra que se vai fazer no espaço. Como que se vai explorar o espaço. Então, o anexo 2 é regra de tráfego aéreo. Então, no espaço, eles vai ser determinado certas ruas em que algumas aeronaves vão voar. Um exemplo disso é as rotas especiais de avião, nós chamamos de REA, e as rotas especiais de helicóptero, que é RE. Então, os helicópteros vão voar em alguns corredores e os aviões vão voar em outros corredores, que essas REAs são corredores, tipo ruas, tá? Anexo 3, metrologia. O que é a metrologia? O que o piloto tem que saber de metrologia? É isso que ele está definindo. O que ele tem que saber? O que o piloto tem que ver? O que o piloto tem que fazer antes de iniciar um voo? Tá? Antes de iniciar um voo, durante o voo, o que ele tem que ver? O que ele tem que fazer se ele detectar que houve um aeroporto fechou, para onde ele tem que ir? Então isso é metrologia. Anexo 4, cartas aeronáuticas. Então, no anexo 4, ele estabelece um padrão de cartas aeronáuticas. O que quer dizer isso? Um padrão de escala. Uma escala para voo visual, entendeu? Vocês vão ver isso em navegação, tá? A escala de 1 para 1 milhão, tá? Então vocês vão ver a carta aeronáutica como é, o que ela representa, quais são os locais que ela representa. Ela vai delinear uma ponte, um rio, um morro, uma linha férrea, uma rodovia. Então tudo isso vai aparecer na carta. Então tudo isso é padronizado, tá? Anexo 5, unidade de medidas. O que é unidade de medidas? Unidade de medidas é a unidade métrica. É metro, é tonelagem, é quilo, entendeu? Na aviação, nós usamos a unidade de velocidade em nós. Vocês vão ver isso em navegação. Na aviação, vocês vão ver também a altitude em pés, as distâncias em milhas náuticas, mas em outros estados também se vê a altitude em quilômetro, vê a altitude em milhas terrestre, vocês vão ver isso na navegação, tá? Isso são unidades de medida. Anexo 6, operação da aeronave. Como é que se faz a operação de uma aeronave? Como tem que ser feito? O que o piloto tem que fazer? Quem ele tem que chamar inicialmente? Quem ele tem que chamar finalizando? Então, isso é a operação da aeronave. Como é que ela tem que se comportar no ambiente do espaço aéreo? Anexo 7, nacionalidades de aeronaves e marca de registro. O que é nacionalidade de aeronaves e marca de registro? É a placa que toda aeronave tem. O carro não tem placa? Que são 2 letras, um número, uma letra e mais 2 dígitos. Então, o avião ele tem também a marca de nacionalidade e a marca de registro. Quais são as marcas de registro de nacionalidade? Vamos lá, marca de nacionalidade, vamos lá. Papa Tango, Papa Papa, Papa Romeu, Papa Sierra e Papa Uniforme. Tá? Desculpe, mas vocês têm que aprenderem a falar o código fonético internacional. Na aviação não se usa papai, titio. Essa criancice não é da aviação. Nós somos técnicos.
Então é Papa Tango, Papa Papa, Papa Romeu, Papa Sierra, Papa Uniforme, ok? Então vocês têm que aprender o alfabeto fonético. Isso, o que eu estou falando? Comece a aprender já, porque quando você entrar numa empresa, eles te dão um pedacinho de papel com o alfabeto fonético e fala assim, ó, decora para amanhã. Então já vai decorando desde já, tá? Então nós temos a marca de nacionalidade, que são essas. Marca de nacionalidade brasileira. Então eu tenho Bravo Tango Bravo, eu tenho Lima Oscar Índia, eu tenho Mike Mike Mike, eu tenho Tango Sierra Charlie e tenho Romeu Charlie Vitor. Então, o que nós temos? A marca de nacionalidade são as duas primeiras letras. E a marca de registro da aeronave são as 3 últimas letras. Ok? Então nós temos lá Papa Tango, nacionalidade brasileira, Bravo Tango Bravo, é o registro da aeronave. Papa Tango, Papa Papa, Lima Oscar Índia, nacionalidade brasileira. Lima Oscar Índia é o registro da aeronave. Como o carro tem a sua marca de nacionalidade e o seu registro, por estados, porque cada estado tem uma letra e um número que começa ou finaliza. Aqui é a mesma coisa. No Brasil começa com ou Papa Tango, Papa Papa, Papa Romeu, Papa Sierra ou Papa Uniforme. Sendo que Papa Uniforme é geralmente para ultraleve e aeronaves experimentais, que a gente vai ver mais à frente. Tá? 8. Anexo 8. Aeronavegabilidade de aeronaves. O que quer dizer aeronavegabilidade de aeronaves? Quais são os instrumentos que a aeronave precisa ter para fazer uma navegação. Isso é aeronavegabilidade. Fazer uma navegação. Quais são os instrumentos que o helicóptero tem que ter para fazer uma navegação, para fazer um voo. Ok? Anexo 9, facilidade. O que é facilidade? Facilidade é se o aeroporto tem banheiro, tem um restaurante, tem um local para comprar uma Coca-Cola, beber uma água, isso é facilidade. Tá? Anexo 10, telecomunicações. O que é telecomunicações? Você tem que falar com alguém, você não voa sem falar com ninguém, você não voa no escuro. Então você tem toda uma estrutura que a gente se comunica. A partir do momento que você vai acionar o motor, você vai taxiar para a cabeceira da pista, você vai falar com um órgão, você sai desse órgão, vai para um segundo órgão na cabeceira da pista, decola, você vai para um terceiro órgão e se você, conforme for o seu voo, você vai para um quarto órgão. Então isso é todo o caminhamento de telecomunicações aeronáuticas. E outra coisa, padronização dos verbetes. Não é você ficar lá que nem um playboyzinho, ô meu amigo, como é que você tá? Não sei o quê. Não é isso. Telecomunicações aeronáuticas é curto e grosso. Só. Você fala o que perguntaram e te perguntaram, você responde. Você pergunta, você vai ouvir a resposta. É só isso. Ok, galera? Anexo 11, serviço de tráfego aéreo. Quais são os serviços de tráfego aéreo? São todas as organizações que trabalham para facilitar o seu voo, para facilitar a sua navegação aérea. O que é navegação aérea? Eu sair do Rio de Janeiro e eu ir fazer um voo até Campos. Eu sair de Campos e fazer um voo até Vitória. Sair de Vitória e ir para Belo Horizonte. De Belo Horizonte para Brasília. Isso é um voo. Então tudo isso tem uma regra para você pré-estabelecida que você tem que reorganizar, você tem que cumprir essas regras, tá? Você tem, inclusive, regras de você, antes de você fazer um voo, você vai fazer uma coisa chamada plano de voo. O que é o plano de voo? O plano de voo é justamente algo que você vai escrever e vai dizer para o órgão de controle, olha só,
eu vou sair do Santos Dumont, eu vou decolar, vou para 10 mil pés, via litoral e vou voar até Vitória. Então o controle, o órgão de controle vai te monitorar, ele vai te dar um código transponder, nós vamos ver isso mais à frente, que você vai colocar no seu avião esse código, e esse código transponder vai estar te dizendo todo o seu caminho que você está fazendo. Então o que acontece? Ele vai simplesmente, o controlador de tráfego aéreo, te monitorar e dar o que você precisar de ajuda que você necessitar. Tá? Anexo 12, busca e salvamento. Busca e salvamento são as regras para se houver algum sinistro com alguma aeronave, com algum helicóptero, entendeu? Os órgãos de Estado, né, vai fazer o quê? Vai fazer a busca e o salvamento dessas pessoas, tá? Mesmo que seja no meio do mato da Amazônia. Eles vão lá. Eles vão lá e vão resgatar as pessoas, ok? Anexo 13, investigação de acidente e incidente aeronáutico. O que acontece? Esse anexo 13 vai dizer como a autoridade aeronáutica, tá? Como ela vai fazer como é que ela vai montar o circo dela, o circo que eu digo como se fosse um circo de Fórmula 1, tá? Então são várias pessoas, não é um só investigador, são vários investigadores que fazem a investigação de um acidente aeronáutico. Então ela vai montar o circo dela e vai começar a processar o acidente. Vai começar a investigar o acidente. De que forma? Forma padronizada, séria, e vai dizer o quê? Ele vai dar, na primeira hora, ele vai ter um registro de ação inicial, vai ter um registro preliminar e no final um relatório final. Então, não tem prazo isso para poder, prazo para vencer, não tem prazo, é sem prazo. Então ele vai fazer ação inicial, fez ação inicial, independente se demorou 2 anos, 3 anos ou 5 anos, faz um registro de ação inicial. A partir daí começa o quê? As análises para desenvolver um registro preliminar. E, finalmente, o relatório final, que vai apontar os fatores contribuintes para o acidente e quais os fatores de mitigação desse acidente. Então, tudo isso encontra-se aonde? Anexo 13, investigação de acidentes e incidentes aeronáuticos. Anexo 14, aeródromos. O que diz o anexo 14? Qual é o melhor local para você construir o aeródromo? O que eu preciso fazer para construir um aeródromo? Vou só lembrar para vocês que na Segunda Guerra Mundial, os americanos construíram alguns aeródromos no Brasil. Só que, como não tinha tempo de medir velocidade de vento, direção de vento, o que os americanos fizeram? Construíram todos esses aeródromos em X. Qualquer vento, eu tenho qualquer cabeceira para decolar e para pousar. Ok? Porque senão, para construir um aeródromo, você tem que demorar um tempo para você ver a tendência do vento, entendeu? A tendência da direção do vento, qual é a velocidade maior, qual é a mínima. Em caso de necessidade, constrói um aeródromo em X, né? As pistas em X, que eu tenho o quê? Eu tenho todas as cabeceiras, eu vou usar com qualquer vento que tiver. Não preciso ficar esperando 5, 10 anos para fazer esse monitoramento, ok? Então isso é aeródromos. Serviço, anexo 15, serviço de informações aeronáuticas. Que serviços são esses? Esses serviços de informações aeronáuticas é quando nós chegamos, às vezes, na sala de tráfego, que hoje não existe mais. O que é a sala de tráfego? Era justamente onde a gente via, onde nós fazíamos plano de voo. Então pegava o plano de voo, fazia, hoje é tudo digital, mas na minha época era tudo escrito. Eu escrevia, o rapaz aprovava e eu recebia uma cópia. Via o METAR, hoje a gente entra no sistema, entra no celular e vê o METAR para onde a gente está indo.
ver qual é os NOTAMs. O que é NOTAMs? Notificações de aeronavegantes. São o que está acontecendo no espaço aéreo, o que está acontecendo no teu espaço aéreo ao redor do seu aeródromo. Então você tem que saber, tem uma pista de táxi que está quebrada, que está fechada. Não pode se aproximar pelo lado oeste. Um exemplo, no NOTAM sempre vai ter que no aeroporto de Jacarepaguá, na cabeceira, quando você decola da cabeceira 02, você não pode girar à esquerda. Por quê? Porque nós temos um clube de ultraleve ali na esquerda, no setor oeste. Então você vai decolar e vai virar para a direita, contrariando a regra. Nós vamos ver isso em regulamento. Desculpe, que quando a gente decola, só faz curva para a esquerda. Mas nesse caso, Jacarepaguá, o aeroporto de Jacarepaguá, você não pode fazer curva para a esquerda, senão você vai acabar tendo um acidente entre uma aeronave e um ultraleve. Então se faz curva para a direita, tanto no Santos Dumont quanto em Jacarepaguá. Santos Dumont também. Só que Santos Dumont você não vai bater com outro avião, vai bater com os prédios na Praça 15. Ok? Então isso tudo é o quê? Serviço de Informações Aeronáuticas. Ok? Entenderam? Proteção, anexo 16, proteção ao meio ambiente, proteção ambiental. O que é isso? Nós sabemos que todo aeroporto, ele tem o quê? O avião não é elétrico, ainda não é elétrico, tá? Então tem combustível, tem que ter combustível, tem que saber para onde vai os dejetos do terminal, entendeu? Então isso tudo é proteção ambiental. Tem que ter uma proteção no combustível, se cair o combustível, se vazar um tanque de combustível, para onde vai, para não contaminar o lençol freático daquela região. Porque às vezes o aeroporto está passando, o aeroporto está em cima e embaixo está passando o quê? Um rio, uma lagoa, alguma coisa nesse sentido. Embaixo que eu digo, não é embaixo assim a 5, 2 metros, é 4.000 metros que eu estou falando, tá? Então isso, se cair um combustível, se cair um óleo, vai descendo até encontrar a água. Anexo 17, segurança. O que vem a ser segurança? Segurança aeroportuária. Segurança em que contra atentados de interferência ilícita. O que é atentado de interferência ilícita? É justamente um atentado de interferência ilícita, não é só quando um terrorista ele sequestra um avião em voo. Se ele sequestrar um avião em voo, se ele sequestrar um avião no táxi, no chão, tudo isso é segurança de interferência ilícita. Se ele pelo telefone, ele falar, dar um alerta de bomba, isso é atentado contra o aeroporto, é interferência ilícita também, ok? Não é só no avião voando, é no avião voando, é no avião no solo e é nas instalações aeroportuárias. Tudo isso é interferência ilícita, ok? Anexo 18, transporte seguro de cargas perigosas pelo ar. O que vem a ser isso? Não é toda a carga que você pode transportar em um avião, mesmo avião cargueiro, tá? Você não pode, por exemplo, transportar um animal vivo junto com um caixão. Você não pode. Então, o anexo 18 vai disciplinar justamente esse tipo de transporte. Você não pode transportar um animal vivo e com uma caixa de radioativa. Não pode. A caixa radioativa não, tem que estar isolado o material. Tem uma caixa que o órgão que faz a energia nuclear no Brasil é o CNEM. Então ele vai determinar qual é a caixa. Isso aqui está tudo explicado para todas as empresas, tem que cumprir isso, tá? E anexo 19, gerenciamento de segurança operacional. O que vem a ser gerenciamento de segurança operacional? É a segurança, é a padronização do voo em si, a segurança do voo. Por que a segurança do voo? Nós sabemos que tem pilotos que gostam de,
vamos dizer assim, se exaltar na sua habilidade, certo? Tudo bem, eu acho legal também, mas cada um no seu quadrado, cada macaco no seu galho. Se eu sou um piloto de linha aérea, eu não posso fazer acrobacia, não com esse avião com 200 cabeças a bordo. Eu posso fazer acrobacia? Posso. Então eu vou um final de semana no aeroclube, eu pego um avião e fico fazendo pirueta lá 1, 2, 3, 4, 5 horas por dia. Então aí sim. Então, gerenciamento de segurança operacional é isso. É padronizar a aviação para que todos os pilotos façam a mesma coisa, tá? Um exemplo, você está na cabeceira da pista, né? Aí você decola um avião, você tem certos call-outs. O que é call-out? São certas frases ou termos que se usa entre o comandante e o copiloto, ou até só o comandante sozinho, que você vai fazer e você vai executar uma manobra. Você decolou, começou o voo, ele está certo, você está voando, está com potência. Primeira coisa que você faz, gear up, trem em cima. Então, tirou o trem. Por que tirar o trem? Para você ter mais aerodinâmica, para você ganhar mais velocidade. Tira o flap. Isso tudo é padronização, isso tudo é segurança operacional. Porque se deixar assim, o cara vai chegar, não, pode deixar aí o flap, pode deixar o trem. Não existe isso. Nós estamos levando o quê? Pessoas. Estamos tratando com vidas. Então, vidas não tem preço. Então, a padronização da segurança operacional é para isso. Ok, galera? Tudo bem? Estão conseguindo entender? Então, com isso, foi o final da nossa aula de generalidades 1 de regulamento de tráfego aéreo. Ok? Eu espero agora que vocês continuem fazendo os exercícios, continuem adquirindo mais conhecimentos para quem começou com essa matéria. Por enquanto, não é hora de fazer simulado, mas para quem está terminando já pode começar o simulado e começar a fazer o simulado de todas as matérias, ok? Lembrando para quem está finalizando essa matéria, ok? Então, até a próxima aula, mais uma aula de regulamento de tráfego aéreo.